Olá, profissional católico, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior e é uma imensa alegria estar aqui com você mais uma vez para juntos compartilharmos, aprofundarmos conteúdos voltados para a vivência da vontade de Deus no nosso ambiente de trabalho, para buscarmos aprimorar o nosso desempenho profissional a partir dos valores e princípios cristãos, buscarmos sim crescermos na nossa vida e na nossa carreira, alcançarmos inclusive a abundância em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Assim como nos direciona não só a palavra de Deus, mas a doutrina social da Igreja Católica, que nos convida essencialmente a assumirmos os nossos postos, assumirmos a nossa vocação, assumirmos o chamado que Jesus tem para cada um de nós. E em particular, nós leigos temos por excelência o chamado de testemunharmos a presença maravilhosa de Jesus em todos os ambientes, inclusive no nosso ambiente profissional. E hoje, de maneira especial, eu quero trabalhar com você o tema, trazendo uma estratégia extremamente rica, extremamente poderosa, e uma vez que você aplica essa estratégia muito simples na sua vida como profissional católico, você vai perceber que as coisas ao seu redor começam a se transformar, começam a se modificar. Eu acredito que a grande maioria das pessoas gostaria de ver um mundo mais justo, mais solidário, igual para todas as pessoas. De maneira particular, muitos brasileiros sonham com o dia em que o Brasil vai ser mais ético, sem corrupções, respeitando mais a vida, inclusive em todas as fases que compõem, que compreende a vida humana. Quantos profissionais gostariam de trabalhar em empresas que valorizem, né, esses profissionais, que valorizem a sua atividade, o seu desempenho, enxergando nesses profissionais não apenas um número, mas sim profissionais que consigam, através da sua relevância, trazer soluções para as necessidades, tanto das empresas quanto dos seus clientes. Então, profissionais que querem ser valorizados, querem ser reconhecidos, empresários, empreendedores que desejam que os seus negócios prosperem, que seus negócios alavanquem realmente de tal maneira que os seus produtos sejam relevantes para a vida dos seus clientes e esses clientes busquem adquirir esses produtos ou serviços porque entendem que ali existe uma situação de transformação a partir desta experiência. E uma das coisas que, infelizmente, me deixa preocupado é quando diversas pessoas que em algum momento até querem ser melhores, mas elas acreditam que isso só será possível quando as estruturas mudarem. Essa semana, para você ter uma ideia, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia assim: num dos meus vídeos eu comentei sobre a estabilidade de um profissional católico e como um profissional católico, a partir da vivência dos valores e princípios cristãos, consegue conquistar essa estabilidade na carreira. E aí ele dizia que a única forma, ou a forma que, né, para que essa estabilidade aconteça, primeiro, as coisas estruturais, ou seja, o Brasil precisa mudar, precisa acabar com a corrupção, é necessário colocar na cadeia um monte de corruptos e depois disso, com um ambiente mais purificado, mais leve, mais ético, como profissionais nós devemos fazer o nosso melhor. E aí ele completava: sem discutir
religião ou política. E ver posicionamentos como este só me mostra ainda mais o quanto é urgente a minha missão em formar profissionais segundo o coração de Deus, profissionais católicos. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque se nós simplesmente só formos agir de maneira diferente quando as situações ao nosso redor forem diferentes, provavelmente nós nunca vamos agir. Enquanto não formos, não provocarmos a mudança que nós queremos ver, ela nunca vai acontecer. Então, com todo respeito ao posicionamento desta e de outras pessoas que têm a total liberdade de enxergar e de ver a realidade à sua volta como ela bem entende, é papel meu, é papel seu, como profissionais que tivemos, eu e você, que tivemos uma experiência pessoal com Jesus, o assumimos como Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa história, nós o conhecemos, nós sabemos o quanto Ele é real e o quanto Ele, na força do Espírito Santo, através de nós, pode fazer a mudança nessa nossa sociedade. Então, enquanto eu achar que política é suja e quem está nela não presta, e por isso eu me mantenho longe da política e muito mais, né? Também da religião, entendendo que pessoas honestas não se envolvem com política, que é coisa suja, ou até mesmo que discutir ou falar de religião no ambiente de trabalho também não deve ser um tema que a gente deve tocar, que não deve fazer parte das nossas conversas, e eu até entendo esses posicionamentos, inclusive porque em algumas empresas existem regras, normas que proíbem, de fato, que temas como política, religião sejam ventilados ali, né, no ambiente de trabalho. E eu posso dizer que, em particular, eu vivi essa realidade em uma empresa que eu trabalhei, e me permita dizer, isso nunca foi impedimento para que eu vivesse a minha fé, a minha espiritualidade, me portasse, agisse como um profissional católico. E para isso eu nunca precisei desrespeitar nenhuma regra que me impedisse ali de falar, ou fazer, ou expressar a minha fé, a minha religiosidade, sempre respeitando essas normas e esses princípios da empresa. Eu nunca deixei, embora não pudesse falar e verbalizar, de viver a minha religiosidade, os meus valores católicos, os meus valores cristãos, inclusive ser reconhecido por diversas pessoas no meu ambiente de trabalho como uma pessoa religiosa. E isso, e eu não falo com orgulho, com prepotência ou com vaidade, mas exatamente para mostrar uma oportunidade de que, independente dos cenários que estejam à nossa volta, é possível viver a nossa fé, é possível viver a nossa espiritualidade, respeitando todas as pessoas que pensam ou que acreditam diferente de nós, mas viver a nossa fé, viver como um profissional católico. Talvez, em algum momento, você já se deparou com realidades na política, na sociedade, talvez no trabalho que você exerça, na empresa onde você atua ou no segmento onde você é profissional, seja na sua empresa, seja como um consultor, um empreendedor, enfim, situações, inclusive na própria sociedade, que muitas vezes nos deixaram indignados. Talvez essa indignação em algum momento já fez parte da sua vida, já fez parte
da sua história e talvez você tenha se sentido impotente diante de tantas atrocidades como estas que muitas vezes nós vivemos, somos expostos, presenciamos. Isso acontece porque na sociedade que nós vivemos hoje, diante de tantos falsos valores, a nossa sociedade, nós enquanto seres humanos, nós enquanto pessoas, inclusive nós enquanto católicos, enquanto profissionais católicos, fomos ficando como que anestesiados. Deixa eu explicar melhor isso que eu quero dizer. Eu me lembro que quando eu fiz a faculdade de administração de empresas, uma das matérias que eu estudei foi filosofia. E eu nunca me esqueço um conteúdo que o professor trouxe quando ele falava da metáfora do tic-tac do relógio. O que é esse tic-tac do relógio? Antigamente, hoje praticamente isso não é uma realidade, mas antigamente você tinha relógios de corda e você dava corda, colocava esse relógio na sala, muitas vezes era um relógio despertador, muita gente está lembrando disso agora e está revelando a sua idade aqui. Mas esse relógio, quando você colocava na sala ou no quarto, ele era de corda, então você ficava escutando o tic-tac dele. Tic-tac, 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 tic-tac. E num primeiro momento, quando você entrava naquele ambiente, ou quando você ia dormir, você parecia que você só escutava esse som, tic-tac, tic-tac. Parecia, eu não vou dormir de jeito nenhum essa noite. Mas passa o primeiro dia, seja no quarto ou na sala, esse despertador, esse relógio de corda. Passa o segundo dia, aquele tic-tac parece que não incomoda mais. Parece que não faz nem efeito, parece que tanto faz como tanto fez, parece que ele nem existe. E aí ele não nos incomoda mais, nós nem prestamos mais atenção nele. O que o meu professor queria trazer para nós nesse cenário? Que assim como este tic-tac do relógio, que depois de um determinado tempo nós nos acostumamos, a nossa sociedade, diante das barbáries, diante das calamidades que frequentemente, infelizmente, nós presenciamos, nós somos expostos todos os dias, nós vamos ficando insensíveis. Notícias, cenas, situações que vão acontecendo e que não nos incomodam mais. Achamos normal. Em particular, no conteúdo desta aula de filosofia, o professor trazia um recorte de jornal de uma notícia do Rio de Janeiro, onde um cadáver havia passado ali quase que um dia inteiro coberto por jornais, e as pessoas passavam por aquele cadáver e simplesmente continuavam suas vidas. Nem sequer se davam conta muitas vezes que estava ali. Era um cadáver que havia, sofrido um assassinato, então a perícia tinha que chegar, e estava isolado, enfim, mas estava ali o corpo. E as pessoas circulando, passando, como se aquilo fosse normal. E, gente, essa é a verdade, essa é a realidade que, infelizmente, muitos de nós estamos vivendo. Ficou normal a violência, ficou normal a corrupção, ficou normal os contravalores. Só que para nós, profissionais que queremos atuar segundo o coração de Deus, nós não podemos nos conformar com esta realidade que está à nossa volta. E se em algum momento nós nos acostumamos com o tic-tac do relógio,
Se em algum momento a gente vê uma criança numa notícia, no noticiário, ou talvez perto de nós, passando fome, sentindo necessidade, isso não tocar a nossa alma, precisamos pedir a Deus a graça de, pela força do Espírito Santo, em nome de Jesus, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que o Senhor transforme, converta os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vidas, para sentimentos, para emoções, para comportamentos segundo a palavra de Deus. Então é isso que eu já de imediato peço para mim, peço para você, porque do contrário nós vamos continuar vivendo essas mazelas, aonde muitas pessoas acreditam que as coisas só vão mudar quando situações fora do meu controle melhorarem. Quando a pandemia melhorar, quando o desemprego diminuir, quando a corrupção acabar, quando a violência diminuir, quando a desigualdade social reduzir. Gente, são todos excelentes propósitos, são todas excelentes manifestações de melhoria, de desejo. Porém, nós, profissionais católicos, não podemos ficar só na esperança. Nós, profissionais católicos, não podemos ficar só esperando as coisas mudarem ou se transformarem por si só. Eu já disse e falo novamente, São João Bosco, ele vai dizer assim: trabalhe como se tudo dependesse de você, e confie e ore como se tudo dependesse de Deus. Nós, enquanto católicos, cremos e esperamos, sim, a intervenção poderosa de Deus que há de acontecer e renovar definitivamente a face da terra. Mas esta transformação, esta renovação, desde o momento da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já se instaurou a partir do momento que no alto da cruz, do seu lado aberto, aonde o seu coração aberto jorrava sangue e água, naquele momento nasce, segundo a teologia, isso é lindo, nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, nasce a Igreja, e a partir desse momento que a Igreja nasce, em Pentecostes ela se manifesta, essa transformação, esta plenitude dos tempos já é uma realidade. O reino de Deus já está no meio de nós. E nós, enquanto profissionais católicos, precisamos, ainda que as estruturas, as realidades à nossa volta continuem um caos, na grande maioria das vezes, nós somos os articuladores da mudança. Nós somos os protagonistas desta história, em particular da história da sua vida. Deus tem um chamado para você, assim como tem um chamado para mim. Como batizados, como leigos, nós precisamos assumir o chamado, a vocação, a missão que o Senhor nos confiou. Então eu tenho vindo aqui e vou continuar vindo, chamando, convocando você, porque não é um convite, é uma convocação e não minha, mas da parte de Deus, da parte da igreja, para nós leigos católicos, para nós profissionais católicos, assumirmos os nossos postos. E isso de uma maneira muito respeitosa. Isso de uma maneira muito leve, mas profunda, aonde nós testemunhamos com um sorriso, com os olhos, nós pregamos o tempo todo, como diz São Francisco, e quando cabe, quando é possível, quando é permitido, também falamos. Pregamos então com a vida, pregamos então com o exemplo. E eu disse tudo isso para trazer a referência do que nós vimos nesta última celebração de domingo, não é? Do Evangelho de domingo, desse final de semana da Santa Missa,
do Evangelho de São Mateus, que eu quero compartilhar hoje com vocês, que vai falar exatamente sobre mais uma relação de trabalho. Semana passada, no domingo retrasado, não é? Eu compartilhei com vocês na terça seguinte sobre a parábola dos operários da vinha. Então, Jesus falando, trazendo a referência do trabalho, da profissão, para, a partir do trabalho, da profissão, anunciar o reino de Deus. No evangelho deste domingo, ele faz esta mesma referência, e isso é uma constante, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Por quê? Porque o trabalho, ele faz parte da vida humana. O trabalho, ele é desejado, ele é um presente que o Senhor nos confiou para, a partir do nosso trabalho, transformarmos as realidades à nossa volta. Não por acaso, nós passamos, talvez você já tenha feito essa conta, talvez não, nós passamos 1/3 da nossa vida no trabalho. Como assim, Augusto Júnior? Explico. Pega, por exemplo, um dia seu. Na nossa forma de contar o tempo, um dia para nós tem 24 horas. Nós costumamos destinar essas 24 horas basicamente em 3 frentes. Uma delas, dormindo, descansando. Então, vamos dizer, e os especialistas dizem de 6 a 8 horas de sono. No melhor cenário, 8 horas, 1/3, tá? De 24, 8 horas é 1/3. Então, 8 horas nós passamos dormindo. As outras 8 horas nós dedicamos a assuntos, a ações mais particulares da nossa vida, do nosso trabalho, aliás, da nossa vida, dos nossos estudos, não é? Enfim, aquilo que é importante, que é relevante para nós, enfim, nós vivemos a partir dessa perspectiva e dessa realidade. E as outras 8 horas nós passamos no trabalho, trabalhando. Então, se você pega essas 24 horas e coloca ao longo da vida, com muita tranquilidade você pode dizer que 1/3 você passa dormindo, 1/3 você vive com assuntos pessoais e 1/3 você passa trabalhando. Isso para dizer que a nossa relação com o trabalho precisa ser melhor cuidada. E em particular, para nós profissionais que somos católicos, que assumimos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, essas estruturas que estão aí, de política, sociais, culturais, não podem determinar o nosso comportamento, a nossa conduta. O que deve determinar o nosso comportamento e a nossa cultura é a palavra de Deus. É ela que deve determinar a nossa cultura e o nosso comportamento. É a palavra que deve determinar a nossa cultura e o nosso comportamento como homens, como mulheres de Deus. Dito isto, o Evangelho, então, ele traz para nós uma referência extremamente significativa, não é? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, versículo 28 a 32. É a parábola que Jesus conta dos 2 filhos. Então eu vou ler para que a gente se recorde. Você, como um bom católico, deve ter acompanhado isso na Santa Missa, ou presencial, ou online, né? Então, vamos ouvir e ver e entender o que Deus quer falar para nós como profissionais, segundo o coração dele, profissionais católicos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha?
Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Qual dos dois fez a vontade do pai? Perguntou Jesus. O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Vou repetir. Os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, Jesus então, com muita frequência, ele tinha alguns embates com publicanos, com fariseus. E então, numa dessas ocasiões, Jesus conta esta parábola. Jesus dizia que um pai tinha 2 filhos, se dirigiu para um dos seus filhos e falou: filho, vai trabalhar na minha vinha. O filho falou: não. Mas depois, tocado de arrependimento, pensou e falou: eu vou. O segundo filho, diante do convite, do mesmo convite do pai, disse: eu vou. Mas não foi. E aí então Jesus pergunta: qual deles fez a vontade do pai? E aí eles responderam: aquele que foi na vinha. Exatamente. E aí Jesus explica: as prostitutas, as meretrizes, os cobradores de impostos, pessoas que eram reconhecidas como pecadores públicos por conta da atividade que eles desempenhavam, num primeiro momento, pela simples realidade que eles viviam, na visão desses fariseus, essas pessoas já estavam destinadas ao inferno. Contudo, Jesus alerta, dizendo que as prostitutas, os cobradores de impostos, os precederiam, chegariam, entrariam primeiro no céu do que eles. E principalmente porque eles, na condição de prostituta, de publicano, cobrador de impostos, eles, a partir do momento que ouviram a palavra de Deus, como Jesus vai dizer, quando eles ouviram João pregar, eles mudaram de vida. Eles começaram a viver de acordo com a palavra que eles ouviram da parte de Deus e mudaram o seu caminho, mudaram as suas vidas, mudaram as suas escolhas, se converteram. Então é importante dizer aqui que eles não vão chegar, entrar primeiro no céu do que os fariseus, do que os doutores da lei, porque são pecadores, porque são pessoas desonestas, pessoas de má vida. Não, eles vão fazer isso porque eles ouviram a palavra, assim como os fariseus, mas eles obedeceram. Eles começaram a agir e a atuar de acordo com esta palavra de Deus. O que eu quero compartilhar com você hoje? Que Deus tem um chamado para mim e para você, leigo, para sermos profissionais segundo o coração de Deus.
Você tem um trabalho, você tem um emprego, você tem uma carreira. Tem uma carreira. Ah, eu estou desempregado. Mas você tem uma carreira. Essa pandemia que nós vivemos deixou algo muito claro. Com muita facilidade, demonstrou-se que o emprego, que é o modelo pelo qual o capitalismo aplica o trabalho, na funcionalidade do emprego, onde você tem uma empresa constituída e esta empresa oferece vagas, oportunidades de trabalho e as pessoas são encaixadas, empregadas nessas empresas. Mas se mostrou claro que com a chegada da pandemia, com a paralisação de tudo, uma das primeiras coisas que ficou em xeque é esse modelo de trabalho. O emprego é um modelo de trabalho. Existem especialistas que dizem que o emprego tende a se extinguir, tal qual nós conhecemos, tende a acabar. Mas, embora o emprego possa terminar, possa acabar, e isso ficou muito claro na pandemia, o trabalho nunca vai acabar. O que Deus nos chama é ao trabalho, não necessariamente ao emprego, e não há problema nenhum em atuarmos, em desempenharmos o nosso trabalho em uma modalidade de emprego. Mas seja no emprego, seja no empreendedorismo, seja em qualquer segmento, desempenhar este trabalho a partir da vocação que o Senhor tem para nós, do chamado que Ele tem para nós, para sermos profissionais católicos, para sermos profissionais segundo o coração de Deus. E aí, esse texto é extremamente desafiador para mim e para você, porque muitas vezes nós temos que olhar para esse texto, para essa parábola, e entender qual dos dois filhos eu tenho sido como profissional católico. Existe um filho que foi chamado para o trabalho e disse: eu não vou, mas foi. E existe um outro filho que também foi chamado para o trabalho, que disse que ia, que disse sim e não foi. O pai chama a mim e a você. Esse chamado já foi feito. Nós já respondemos para esse chamado a partir do nosso batismo. Nós dissemos sim, né, na pessoa dos nossos pais e padrinhos no primeiro momento, depois livremente a partir do nosso crisma, assumimos a nossa vocação, assumimos o nosso ser católico e vivemos, né, o nosso batismo. A grande questão é se realmente estamos vivendo isso. Se somos o primeiro filho que ia embora diante das fraquezas, das limitações, dos desafios que se apresentam, nós até falamos não no primeiro momento, mas depois retomamos coragem, entendemos novamente qual é o chamado e redirecionamos a nossa escolha, abrindo mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Ou simplesmente nos intitulamos católicos, mas no dia a dia o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa postura, o nosso exemplo passa longe de um profissional que de fato assumiu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e vive como um profissional cheio do Espírito Santo no seu ambiente profissional. E de novo, isso não quer dizer que você tenha que deixar de trabalhar para ficar falando da sua religião no trabalho. Isso não é ser um profissional católico. Ser um profissional católico significa, primeiro, você entender qual é a sua responsabilidade no seu ambiente de trabalho e lá dar resultados extraordinários, acima das expectativas de todas as pessoas com quem você trabalha. E a partir desse exemplo, as pessoas olharem para você como um profissional católico e falarem: nossa,
essa pessoa tem algo diferente, olha o jeito que ela trabalha, olha os resultados que ela tem, olha como que ela atua, e não o contrário. O que eu já vi muitas vezes, e eu já vivi assim, dava menos importância para o trabalho, porque eu queria viver aleluiado, queria viver só com a minha cabeça, na religião, em pregar, em testemunhar Jesus. Gente, é louvável testemunhar, pregar Jesus, anunciar, mas se eu não der testemunho fazendo um bom trabalho, eu estou, infelizmente, me colocando na figura deste segundo filho, que diz que vai, mas não vai. Ah, mas eu estou falando de Jesus, eu estou anunciando Jesus, tá. Mas e os resultados que você está entregando? O teu trabalho não está condizente com o chamado que você assumiu. Porque quando nós somos profissionais católicos, tudo que nós fazemos para a maior honra e glória de Deus. E por isso não é feito de qualquer jeito. Não é feito meia boca. É feito com maestria. É feito com excelência. Você pega um apóstolo Paulo, olha a relevância com que ele desempenhava o seu ofício, as suas atividades. Você pega José no Egito, o quanto que ele foi valorizado e reconhecido a partir da maneira como ele atuava profissionalmente. Você pega São José, esposo de Nossa Senhora, pai adotivo de Jesus, e você tome a dimensão do quanto ele era reconhecido e valorizado como um exímio carpinteiro, exímio profissional. Inclusive, muitas vezes em Nazaré, quando chamam Jesus, o chamam a partir da referência do pai dele, São José. Ah, Jesus, o filho do carpinteiro, São José era conhecido pelo ofício dele. Então ele não era qualquer profissional. Então entenda isso. Eu e você, enquanto profissionais católicos, não podemos ser quaisquer profissionais. Nós temos que ser profissionais que fazem a diferença. Profissionais que geram resultados além das expectativas. E a partir disso, como profissionais católicos, nós vivemos a vontade de Deus no nosso trabalho. Somos bem-sucedidos e prosperamos na vida e na carreira. Porque fazemos tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. É fato que o tic-tac do relógio, para muita gente, já parou de tocar há muito tempo. Para muitas pessoas, a indiferença, a frieza tomou lugar. Ser católico é simplesmente uma expressão de uma religião e não um modo de vida, não um comportamento, não uma atitude. Então Deus tem chamado a mim e a você para mudarmos essa realidade. Se até hoje você, profissional católico, não tem sido um profissional que atua segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus no seu ambiente de trabalho, seja você patrão, seja você empreendedor, seja você gestor, seja você empregado numa empresa, profissional liberal, seja você quem for como profissional católico, em qualquer segmento, médico católico, advogado católico, dentista católico, administrador católico, coach católico, quem você for como profissional católico, se até hoje nós não temos vivido o chamado de Deus para testemunharmos com a nossa vida a presença de Jesus no ambiente onde nós estamos, é hora de mudar essa realidade. E eu dizia que existe uma estratégia muito simples que faz com que estas realidades que nós estamos vendo hoje, caóticas, se transformem. E é exatamente a palavra obediência. Obediência. O primeiro filho, num primeiro momento, falou que não ia, mas depois ele foi. Isso é obediência. O segundo filho disse que ia e não foi. Isso é desobediência. Qual deles fez a vontade do Pai? O que obedeceu. O que foi. Qual é
a estratégia simples que nós profissionais católicos aplicamos na nossa vida e que a partir dela nós somos capazes de ver todas as coisas mudarem ao nosso redor. A obediência. Obediência a quê? A palavra de Deus. Obediência à vontade de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque o segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, profissional católico, é hora de obedecermos. Existe um querer de Deus, existe uma vontade de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para você, Deus tem um chamado, uma vocação para você. Em particular, a vocação universal para viver a santidade em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho. Nós precisamos transformar esta realidade a partir do ambiente onde nós ficamos a maior parte do nosso tempo, que é a nossa atividade profissional. Onde a planta dos nossos pés tocarem, este lugar será abençoado. As vidas das pessoas serão transformadas a partir do nosso testemunho no poder e na força do Espírito Santo, não somente com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, com o nosso intelecto, com a nossa boa vontade, mas no poder do Espírito. E para isso nós precisamos viver a comunhão e a intimidade com Jesus, mas precisamos também cuidar da nossa carreira, precisamos investir no nosso conhecimento, precisamos investir na atividade que fazemos, porque não podemos ser profissionais que trabalham de qualquer jeito. Então, esses conteúdos que eu estou compartilhando com você têm como objetivo te ajudar a ser um profissional católico que vive a sua espiritualidade em excelência em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho, mas também te levar a ser um profissional bem-sucedido, um profissional que gera resultado, um profissional que faz a diferença, porque trabalha com maestria, com alta performance profissional, que faz a diferença no ambiente onde ele atua, que gera resultado, que transforma a sociedade a partir do trabalho que se desenvolve. Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela dizia que a obediência é uma bússola infalível. Quem obedece nunca erra. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, obedeça à vontade de Deus para a sua vida. Por mais desafiador que seja, por mais diferente da sua vontade, das suas escolhas, obedeça à vontade de Deus, porque quem obedece nunca erra, e o segredo do sucesso está em obedecer à vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. Quero concluir essa nossa live, esse conteúdo, este vídeo de hoje, pedindo a Deus, em nome de Jesus, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que conceda a mim, que conceda a você a graça de sermos profissionais segundo o coração de Deus. A graça de sermos profissionais católicos. Pai, em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo, eu peço, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que o Senhor nos conceda a graça de, na força do Teu Espírito, anunciarmos a boa notícia do Evangelho. E a partir do testemunho da nossa vida, levar tantas e tantas outras pessoas a terem um encontro pessoal contigo, Jesus, e uma vida plena no Espírito Santo. Senhor, fazei com que esta mensagem, com que esta palavra se propague e ressoe até os confins da terra, para que mais e mais pessoas acordem, se despertem. E se até hoje têm falado não, comecem agora a falar sim e ir até o trabalho como um profissional católico. Obrigado, Senhor, eu te louvo e te bendigo por toda esta maravilha que o Senhor está fazendo e realizando na vida de cada um de nós. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo até aqui. Compartilhe com quem você entende que precisa. Se inscreve aqui no canal do Profissional Católico para você receber com mais frequência esses conteúdos, não perder nada do que eu estou compartilhando diariamente com você. E vamos juntos, como dizia São João Paulo II, construir a civilização do amor a partir da vivência prática da Palavra de Deus em nossas vidas. Um grande abraço, fique com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.